Oi pessoal, tudo bem com vocês? Vamos retomar então função quadrática ou função polinomial do segundo grau? Para essa aula a gente vai ver os vértices da parábola, tá? Como nós já vimos na outra aula, o gráfico que é determinado por uma função quadrática, ele é chamado de parábola. E ele pode ter concavidade voltada para cima ou concavidade voltada para baixo, a depender de quem? Do valor do A. Quando o meu A é positivo, a concavidade é voltada para cima. Quando o meu A é negativo, a concavidade é voltada para baixo. E aí vocês vão perceber que ele tem um valor mínimo ou então um valor máximo. Esse valor mínimo ou máximo ele é formado por um x e um y. E a gente chama ele de vértice. Ou seja, a gente tem a formação de um vértice através de um x-vértice e um y-vértice. Para a gente encontrar esse valor do x-vértice e esse valor do y-vértice, nós vamos usar duas fórmulas. Essas fórmulas estão em função dos nossos coeficientes a, b e c, tá bom? Então, minha primeira fórmula é a fórmula do x-vértice, cuja é menos b sobre 2a. A segunda fórmula do y-vértice é menos delta sobre 4a, lembrando que o delta é b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, o primeiro exemplo que eu vou dar para vocês hoje vai ser utilizando então as fórmulas do vértice, tá? Então, dada essa função f de x igual a menos x quadrado mais 4x mais 5, obtenha as coordenadas do seu vértice. Eu fiz aqui para vocês um esboço dessa parábola com cavidade voltada para baixo porque o meu A é negativo. E aí eu vou tentar descobrir quem é o x-vértice e quem é o y-vértice, ou seja, quem é esse ponto de máximo aqui. Então, primeira coisa, meus coeficientes a, b e c. Observa lá na minha função, ó, o a acompanha o x ao quadrado é o menos 1, o b acompanha o x é o 4 e o c, termo independente, é o 5. Então, menos 1, 4 e 5. Vou procurar o delta, porque eu vou precisar na fórmula do y-vértice. Então, o delta é b ao quadrado menos 4ac, então vai ficar 4 elevado ao quadrado menos 4 vezes o a. Cuidado, gente, é um número negativo, menos 1, eu coloco entre parênteses, vezes o 5. 4 ao quadrado, 4 vezes 4 é 16. Jogo de sinais menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1 é 4, vezes 5, 20. E 20 mais 16, 36. Então, vamos substituir agora nas nossas fórmulas. Então, é o x-vértice, ó, menos b sobre 2a. O menos da fórmula está aqui. O b vale 4 sobre 2 vezes o menos 1. Fazendo conta, menos com menos é 4, 2 vezes 1, vocês sabem que é 2. Então, 4 dividido por 2, o meu x-vértice vai ser 2. E o meu y-vértice? Ele é menos delta sobre 4a. Menos está aqui da fórmula, o delta deu 36, dividido por 4 vezes menos 1. Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 é o próprio 4. E 36 dividido por 4 vai dar 9. Então, meu vértice vai ser o ponto 2 e 9. É como se esse ponto aqui tivesse o x igual a 2 e o meu y igual a 9. Além disso, a gente pode fazer o x-vértice e o y-vértice não só pela fórmula, mas usando também um eixo de simetria. Como assim um eixo de simetria? A parábola, qualquer parábola, se vocês observarem, ela tem um eixo de simetria. É um eixo que reparte ela em duas partes que são idênticas. Esse eixo funciona como se fosse um espelho, tá vendo? Tudo que ela é do lado direito, espelha pelo lado esquerdo. Eu tenho um x1 e um x2 aqui. A mesma distância do x1 até esse ponto zero é a de x2 ao ponto zero. E esse meu eixo de simetria passa exatamente pelo vértice. Então, se a gente observar, dá para eu encontrar o x-vértice pelo eixo de simetria, observando o quê? Que essa distância é igual a essa. Então, se eu fizer a média aritmética, x' mais x duas linhas, dividido por 2, eu vou encontrar o x-vértice? Perfeito. Então, meu x-vértice pelo eixo de simetria é x' mais x duas linhas, dividido por 2. E depois, como que eu faço para calcular o y-vértice? É só você pegar o valor que você encontrou no x-vértice e substituir na função. Quando você substitui o x-vértice na função, o valor encontrado, o valor numérico encontrado, é o próprio valor do y-vértice. Então, vamos para um exemplo. Então, olha lá, agora minha função ela é x² mais 5x mais 4. Aqui está o gráfico. Se vocês observarem o gráfico, ó, ele passa por esse ponto 4, que é quem? O meu coeficiente linear.
e dá para eu ver as minhas raízes. Ou seja, está passando pelo menos 4 e o menos 1, então esses dois pontos são as minhas raízes. Então eu consigo encontrar já o x-vértice fazendo o quê? Fazendo a média aritmética desses dois valores. Dois valores, o que eu faço então? Somo e divido por 2. Então vamos lá, menos 4 com menos 1 dividido por 2. Menos 4 com menos 1 vai dar menos 5, que dividido por 2 daqui daria menos 2,5, tá? Posso deixar assim, em forma de fração ou numérico, tá bom? Posso dividir também e deixar com números decimais, vocês que escolhem. Eu vou deixar assim, na forma de fração, para poder substituir. Por quê? Eu vou substituir no lugar do x da minha função e procurar quem? O y-vértice. Então, fazendo a substituição, olha aqui. Onde tem x, eu substituir pelo valor que eu encontrei de x-vértice, menos 5 sobre 2. Então, vai ficar menos 5 sobre 2 ao quadrado, mais 5 vezes o menos 5 sobre 2, mais 4. Vamos fazer conta? Então, ó, base negativa, expoente 2 que é par. O resultado dá positivo. Eleva ao quadrado, 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4. Multiplico aqui, ó, mais com menos vai dar menos. 5 vezes 5, 25 sobre 2, mais 4. E agora, para a gente fazer isso daqui, tenho que fazer o MMC, tá? Completo aqui com o 1, faço o MMC de 4, de 2 e de 1, divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. E o resultado vai dar o quê? Menos 9 sobre 4. E se eu for dividir também, vai dar menos 2,25, tá bom? Então, meu x-vértice e o meu y-vértice vai ser o menos 5 sobre 2 e o menos 9 sobre 4. Desse jeito, meninos, vocês conseguem observar, então, os pontos importantes da parábola, ou seja, os pontos notáveis. Então, eu trouxe para vocês os pontos notáveis para o delta quando for positivo, negativo, zero, tá? Vamos ver um por um. Então, primeira coisa, para quando o delta for positivo, quais são os pontos mais importantes? Primeira coisa que eu tenho que saber, ó, parábola com a concavidade voltada para cima ou parábola com a concavidade voltada para baixo. Quando? Quando o meu A é positivo ou quando o meu A é negativo, respectivamente. Quais são os pontos? Delta positivo, eu tenho duas raízes reais, que é o meu x1 e o meu x2. Então, a primeira coisa eu tenho que encontrar o x1 e o x2. Depois, eu tenho um ponto de mínimo ou de máximo. Ó. Aqui é um ponto de mínimo, aqui é um ponto de máximo, e esse ponto é encontrado através do vértice. Ou seja, vai ser o x-vértice e o y-vértice. Vocês já sabem achar também através da fórmula. E além disso, eu tenho esse ponto aqui, é onde ela intercepta o meu eixo do y, ó. Onde minha parábola intercepta o eixo do y? É no ponto C, é no coeficiente C da nossa função. E se minha função tivesse o delta igual a zero, o que iria acontecer? O que iria acontecer é que o meu x1 ia ser igual ao x2. Então, eu não teria dois valores cortando no eixo x, teria apenas um. Se vocês observarem, ó, concavidade voltada para cima quando A é positivo, voltada para baixo quando o meu A é negativo. Então, tá aqui o meu valor do x1 e do x2. E aí, como eu teria que fazer a média aritmética de dois valores que são iguais? Para descobrir o meu x-vértice, por exemplo. O que vai acontecer nesse caso? O que acontece é que o meu x-vértice também coincide com o x1 e o x2. É o mesmo valor. E o meu y-vértice? Como a minha parábola só toca no eixo do x, o que vocês vão observar é que o y nesse ponto, que é o meu y-vértice, é igual a zero, tá? E aí, o que mais que a gente tem? Esse ponto aqui é onde ela intercepta o eixo do y, que é o quê? É o meu coeficiente c da função. Vale tanto quando ela tem concavidade voltada para cima, quanto concavidade voltada para baixo. E o último caso que nós temos é quando o meu delta é negativo. Quando o delta é negativo, vocês têm que tomar um pouquinho mais de cuidado. Por quê? Porque a gente não tem x1 e x2. Então, ele não rela, o meu gráfico não toca no meu eixo do x. O que acontece é o quê? Ele toca no eixo do y quando? No meu coeficiente c. Mesmo se tiver concavidade voltada para cima ou para baixo, tá? E o que mais que a gente tem que a gente pode encontrar? O x-vértice e o y-vértice, tá bom? Então, os pontos notáveis são menos pontos, né, nesse caso. Espero que vocês tenham entendido. Façam as anotações no caderno de vocês e até a próxima aula.